News CNN. Atenção, o Supremo Tribunal Federal acaba de formar maioria para manter Daniel Vorcaro preso. Informação desta sexta-feira, às 11 horas 48 minutos, dia 13 de março de 2026, acabou de ocorrer mais um voto plenário virtual. Nós temos, portanto, agora o voto de Nunes Marques, ministro do Supremo, acaba de votar pela manutenção. Portanto, temos agora já formada a maioria e Daniel Vorcaro terá de permanecer preso. Ministro Nunes Marques acabou de subir o voto em plenário virtual. Nós estávamos aqui na expectativa, porque assim que ocorre a abertura do plenário, e ocorreu às 11 horas da manhã, são 7 dias para a conclusão desta votação. Então, isso haveria de ocorrer, poderia ocorrer ainda no decorrer dos próximos dias. Porém, já temos, antes mesmo de completar 1 hora da abertura do plenário virtual, temos o voto de Nunes Marques. Clarice Oliveira, portanto, maioria formada para a manutenção da prisão de Daniel Vorcaro. Como a gente disse, Elisa, o ministro Nunes Marques aparece aí como o fiel da balança. E por que eu levanto esse posicionamento em especial? Porque havia, pelo menos nos bastidores, alguma expectativa, não era nada garantido. O voto pode ser diferente quando for depositado pelo ministro, mas que talvez o ministro Gilmar Mendes pudesse seguir uma direção diferente, que ele pudesse votar pela revogação da prisão preventiva de Daniel Vorcaro por conta das manifestações que ele fez, por exemplo, a respeito dos vazamentos de mensagens relacionadas, mencionando a noiva de Daniel Vorcaro, falou da exposição que isso significou para ela, e ali fez uma crítica que foi entendida como geral à investigação e à condução desse processo até agora. Então havia alguma expectativa de que isso pudesse vir. Se Nunes Marques tivesse vindo agora com um voto divergente de Luiz Fux e do ministro André Mendonça, ali já ficaria a especulação sobre um possível empate. Agora, esse resultado, uma vez confirmado, manutenção da prisão preventiva de Daniel Vorcaro, e aí é inegável de todas as pessoas com as quais eu conversei de ontem para hoje, que isso aumenta a pressão por uma delação do dono do Banco Master. A gente tem trazido aqui em primeira mão um monte de informação de bastidores sobre como a ideia de uma colaboração está sendo trabalhada pouco a pouco, de maneira muito discreta, pelos advogados do dono do Banco Master e pelos órgãos responsáveis pela investigação. Já teve consulta informal feita, inclusive, à Procuradoria-Geral da República, à Polícia Federal. Só que, claro, publicamente não é do interesse de ninguém expor isso, até porque a negociação de uma colaboração premiada, ela vem dentro da premissa de um sigilo, durante esse processo, inclusive, de articulação, esse processo inicial de definição. Dentro da defesa de Daniel Vorcaro, o clima, pelo que eu senti no decorrer aí da última semana, já vinha caminhando nesse sentido com o seguinte entendimento. De que ele estava sendo muito pressionado, cada vez mais as decisões relacionadas a essa investigação estavam fechando o cerco sobre o banqueiro e que ele ficaria, termo usado por uma fonte que eu ouvi, sem saída, a não ser propor uma colaboração. Agora, a colaboração tem que vir, sim, é claro, com informações relevantes para o inquérito todo que está sendo conduzido. Afinal de contas, ele é tido ali como uma cabeça desse esquema de fraude no Banco Master. Então, ele tem que delatar alguém que tenha mais relevância do que ele nesse esquema. Só que o tamanho da rede de influência de Daniel Vorcaro na política está evidente, está expressa desde os primeiros minutos desse episódio. A gente trouxe, né, Elisa? Eu lembro que eu estava em Brasília, a Isabel Mega está aqui comigo, vai lembrar também que a gente estava juntas no estúdio quando estourou aquela primeira prisão de Daniel Vorcaro, e a primeira coisa que as fontes que a gente ouviu naquele dia, de manhã cedinho, às 6, 7 horas da manhã, era: vamos preparar o terreno porque esse episódio vai sim se espalhar pela política nacional. As ramificações dele são muito grandes por conta de toda a rede de influência de Daniel Vorcaro, que, como a gente tem mostrado, passa
pelo Centrão, muitos agentes do Centrão vinculados diretamente ao banqueiro, tem conexões no campo da direita, com o cunhado dele, inclusive como um dos grandes doadores de campanha de Jair Bolsonaro, de Tarcísio de Freitas. A gente tem também conexões com a base governista, com um vínculo muito grande de Guga Lima, que era sócio de Daniel Vorcaro com o governo petista, gestões petistas na Bahia, e uma rede de influência grande por meio da esposa dele, Flávia Arruda, que mantém conexões com vários setores da política brasileira. Então, esse é o desenho que está colocado neste momento e quanto mais tempo Daniel Vorcaro é colocado nessa posição de pressão, na avaliação, pelo menos das pessoas com as quais eu conversei, maior é a chance de uma delação. A dúvida é qual é a força de Daniel Vorcaro para se tornar um eventual homem-bomba. Tem bomba para tirar aí dessa caixinha? Aí a gente vai ter que esperar para ver. E lembrando, delação nenhuma é referendada pelos órgãos públicos, pelas nossas instituições, se o acusado já não fornecer elementos concretos. Então, só tem delação se ele botar algo importante na mesa. Se ele de fato tiver como delatar conexões muito relevantes e que seja necessário essa contribuição dele para avançar numa investigação que possa ir além com outras ramificações dentro da nossa política. Já me alonguei demais, deixa eu parar. Mas trazendo aqui um olhar geral muito importante, Clarissa.